Bom dia, pessoal, aproveitando já amanhã de hoje, dia quente, para poder já gravar hoje. O tema de hoje, desafio 10 do desafio de 30 dias, chegamos a um terço do desafio. Hoje vou falar sobre mais um tema, dentre as 3 coisas que a gente poderia adicionar durante esse período de 30 dias. E o tema de hoje chama-se, em hebraico, chama-se Teshuvah, tá? Teshuvah significa um processo de... A tradução literal significa perdão ou arrependimento, tá? Mas, se a gente for na origem da palavra, da escrita da palavra, a gente entende que, na verdade, Teshuvah, ele pode ser escrito como Tashuv Rei. Falei um pouco em hebraico agora, não tem problema, tá? Então, Teshuvah significa o retorno do rei, de uma letra em hebraico, ao seu local. O que significa restaurar o fluxo de energia, como já foi em algum momento. Então, o processo de Teshuvah nada mais é, não é fácil, apesar de eu falar assim, nada mais é, não é um processo simples, não é um processo light, mas é importante de ser feito, o processo de retornar o fluxo de energia ao lugar. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é, quando é que o fluxo de energia ele para de fluir? Toda vez que toda vez que você, toda vez que qualquer pessoa age de forma impulsiva ou reativa, a gente quebra um pouquinho, ou um muitinho, dependendo da atitude, dependendo do nível de reatividade, a gente quebra um pouquinho, a gente quebra um muitinho, tudo aquilo que a vida gostaria de dar pra gente. Porque vamos pensar o seguinte, coisas que eu já falei aqui. Se você pensar assim, poxa, quanto o universo me deseja me dar nesse momento? E você vai chegar na conclusão que é 100%. E quanto o universo deseja me dar nesse momento? Você vai chegar à conclusão que também é 100%. Então, se o universo deseja dar 100% para todo mundo, o que impede a gente, o que impede você de receber 100%? Essa é uma pergunta. E a segunda pergunta, já que ele quer dar igual para todo mundo, por que a gente recebe coisas diferentes? Por que a gente recebe diferente? E essa é a segunda pergunta. Então, quem limita o que a gente vai receber primeiro é a gente mesmo. Essa é a primeira coisa. E 2, tá? E o segundo passo disso é, por que a gente acaba recebendo diferente? Por um motivo simples. Porque a gente está limitando aquilo da mesma maneira. A resposta é a mesma, tá? Então, ou seja, já que o universo quer dar tudo pra gente 100%, só depende da gente como a gente vai receber isso. Se só depende de mim, o que eu tenho que fazer diferente? Então, o motivo que a energia para de fluir é porque a gente precisa fazer um processo de Teshuvah, um retorno, uma melhora nas nossas atitudes, uma melhora naquilo que a gente precisa fazer, melhora nas nossas interações, uma melhora nos nossos relacionamentos, que não são fáceis, muitas vezes, uma melhora em tudo, uma melhora geral na vida que a gente precisa fazer. Para isso, a vida está constantemente se comunicando com a gente. Eu já falei para vocês, e é engraçado que eu estou falando isso, e ontem eu tive uma situação na minha vida que eu não achei que eu agi da melhor forma possível, então já estou aqui questionando como eu preciso fazer isso melhor e a minha parte da história, porque eu sinto que eu fui reativo ontem, tá? Sinto que eu fui reativo, ou seja, por mais que a pessoa X não tenha feito a melhor parte dela, não importa. O fato de isso ter acontecido na minha vida significa que, e eu ter sido reativo, significa que não justifica se ela está certa ou está errada. Não justifica. Mas se eu fui reativo, eu tenho que melhorar a minha atitude, eu tenho que melhorar a minha forma de interagir com a vida, eu tenho que melhorar a minha parte da história. Não justificando o que o outro fez ou deixou de fazer. Mas se eu posso ser melhor, eu devo ser melhor. E o maior beneficiado disso sou eu. Então, quando a gente fala de Teshuvah, o primeiro processo, e o processo mais importante, óbvio, é enxergar o que a gente precisa mudar. Mas para enxergar o que a gente precisa mudar, a gente tem que voltar para aquele assunto que eu falo sempre. Olha, é importante que a gente enxergue os incômodos e os desconfortos na vida como um cenário perfeito para que a gente possa fazer o nosso melhor, para que a gente possa evoluir. Senão a gente vai ficar discutindo com o cenário, e não é que você discute com o cenário, discute com a pessoa, discute com a situação, discute com aquilo que é externo, você já não está fazendo a sua parte que o universo está te proporcionando, especialmente nesse mês, regido pelo signo de Virgem. Nesse mês chamado mês de Elul, o universo volta coisas ou traz coisas na nossa vida que estão inacabadas ou mal acabadas para a gente resolver. Então é importante que a gente faça um retorno à nossa origem. Ou seja, o que é o retorno à nossa origem? O retorno à nossa alma, porque se a gente estiver de verdade conectado com a alma, a gente não só vai entender a nossa parte da história, como a gente não vai culpar o outro, o que não justifica a atitude do outro, certo ou errado, não importa nesse momento, mas isso vai permitir que você possa ser uma pessoa melhor. Então, o processo de se arrepender de uma besteira que você mesmo fez, ou de perdoar o outro, que é um processo que é igual, significa o primeiro passo, você assumir responsabilidade por tudo que acontece com você. Não é um passo fácil, talvez seja o passo mais difícil de todos, mas é assumir
responsabilidade do que acontece com você. Entender que o universo está constantemente conversando e falando comigo, com você. Não, nem sempre de uma forma agradável e confortável, mas a gente precisa resolver as coisas que estão mal resolvidas. Então, toda vez que a gente interrompe esse fluxo de energia sendo reativo, a gente vai experienciar um pouquinho de uma coisa chamada morte. Tá? O que é morte? Morte não é só uma morte física, quando uma pessoa faz a passagem desse mundo e blá blá blá. Não é isso. Morte também é quando a gente experiencia uma quebra de alguma coisa, uma interrupção do fluxo, quebrou o carro, arranhou o carro, perdeu alguém, tudo isso é uma forma de morte, tá? Uma interrupção no fluxo. Então, toda vez que esse fluxo de energia ele é interrompido, ou seja, que acontece uma forma de morte, toda vez que isso acontece, a gente pode ficar discutindo com a morte, se sentir a vítima da vida, coitadinho de mim, blá blá blá. E aí isso não vai te ajudar a melhorar o seu ato, tá? Então toda vez que alguém te fizer alguma coisa, independente se a pessoa estiver certa ou errada, se você se colocar como vítima, coitadinho de mim e tal, você não vai para lugar nenhum. Não estou justificando o que possivelmente essa pessoa fez com você, mas se você se colocar como vítima, sua vida não vai para frente. Então o ideal seria a gente pegar situações de experiências de morte, de interrupção de energia, e ao invés de agir como vítima, falar assim, opa, aqui tem uma grande oportunidade que o universo está me dando de evoluir. Olha que sensacional. E isso significa crescer junto com a vida, crescer junto com a situação. E esse é o nosso desafio nesse momento. Então o vídeo de hoje é o primeiro passo, dentro dos passos que eu vou falar para vocês sobre Techuvá, é entender primeiro a essência de Techuvá, do arrependimento, do perdão. Tudo que acontece com a gente, ele é perfeito do jeito que é. O que a pessoa faz com você não justifica o que ela fez, mas é 100% voltado para você. E se aconteceu com você e você não gostou, que ótimo, ali a vida está sinalizando que você tem que evoluir alguma coisa. Provavelmente o outro lado também, mas não importa o outro lado nesse momento, importa o seu lado da história, importa a oportunidade que a vida está te dando nesse momento. Então, pegar essa situação incômoda de morte, onde a energia parou o seu fluxo, assumir a responsabilidade com a seguinte pergunta: qual será que é a minha parte da história? Como tem um autor de um livro chamado O Jeito Harvard de Ser Feliz, esse autor chamado Sean Anchor, ele tem vários vídeos no YouTube, inclusive, e ele fala uma frase que eu gosto muito, que ele fala: para mim não importa se o copo está meio cheio ou meio vazio. Muita gente fala sobre isso, o copo está meio cheio ou meio vazio, depende da percepção, não importa. Se ele tem espaço para eu botar mais água, é isso que eu tenho que fazer. Isso mais ou menos é o processo de Techuvá. Não importa se o copo está meio cheio ou meio vazio, tem espaço para você evoluir? Então, evolui e abraça. Primeiro passo, assume a responsabilidade daquilo que aconteceu com você. Não justifica a atitude do outro, não justifica a sua atitude, e por isso é importante assumir a responsabilidade para seguir em frente. E esse é o dia de hoje. Então, uma boa reflexão para você. Lembra, entrando agora nos próximos dias, dia de hoje, os próximos, vou falar bastante sobre esse tema de Techuvá. Então, faça favor, marca aqui as pessoas que você acredita que vão se beneficiar ouvindo isso e vão ser mais felizes. O processo de Techuvá, o processo de perdão, não é para estar certo ou estar errado, é para a gente ser mais feliz, é para a gente ter uma vida mais leve, é para a gente tirar pedras que a gente vem carregando ao longo de uma vida. Esse é o propósito desse processo de Techuvá. Então, bora junto nesse processo. Então, marca aqui todo mundo que pode se beneficiar com esse vídeo, compartilha geral esse vídeo e vamos junto na caminhada. Ainda falta aí quase 20 dias pela frente até o momento da virada, tem muita coisa para falar ainda nesse processo. Boa reflexão, e se você quiser, joga aqui sua pergunta, fala aqui comigo, bota seu comentário e vai ser um prazer te responder. Valeu, gente, bom dia!